Por que motivo eu estou aqui? Durante as próximas 6 semanas, procuraremos compreender mais profundamente o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, querido, venha comigo, participe durante os próximos 40 dias da campanha 40 Dias com Propósito, que inclui 4 pilares, ou eu diria 4 componentes essenciais. O primeiro, ministraremos a cada semana um dos 5 propósitos de Deus para a sua vida. E isso estabelecerá o cenário para cada semana. Portanto, é importante você acompanhar o culto semanalmente pelos próximos 40 dias. Serão 7 domingos que Deus falará poderosamente à sua vida. Lembrando que nos cultos de oração também trataremos o assunto. O segundo pilar da nossa campanha é que, por intermédio do estudo nos PGs, compartilharemos alguns insights adicionais quanto aos 5 propósitos de Deus para a sua vida. Terceiro, leremos cada dia um capítulo do livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Este é o livro cristão, depois da Bíblia, mais vendido em todo o mundo. Ele reforçará e expandirá o que você aprenderá nos sermões e nos estudos do seu pequeno grupo. O quarto pilar dessa campanha é que a Bíblia ela já nos exorta a lembrar da palavra de Deus para podermos viver uma vida com propósito. Portanto, semanalmente, memorize o versículo relacionado ao propósito específico de Deus para a sua vida. Eu espero que você tente. Nenhum hábito colaborará mais para o seu crescimento espiritual do que memorizar a palavra de Deus. Essa série ela foi planejada para o seu PG. Por isso é importante a sua participação, interação no momento da reunião. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração durante todo esse tempo. Hoje nós vamos começar a nossa série com o tema Por que motivo eu estou aqui? Por que será? Eu garanto que nas próximas 6 semanas vamos focar em questões que todos estão interessados. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Por que Deus me fez e o que devo fazer da minha vida? Esta não é uma pergunta nova. Há milhares de anos, Salomão havia perguntado isso em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 24, quando ele pergunta, quem pode descobri-la? Ou seja, quem pode descobrir a razão da vida? Quando você pensar nesse assunto, é incrível que você pare e perceba a quantidade de pessoas que jamais virão descobrir qual é o seu propósito ou o propósito para o qual elas foram criadas. Essas pessoas viviam ocupadas no seu trabalho, construindo famílias, pagando contas, vivendo os finais de semana e deixam esta vida sem nunca saber a resposta pelo qual elas estão aqui. Ou talvez sequer questionaram a pergunta, por que eu existo? Então, querido, nos nossos próximos 5 estudos, descobriremos os 5 propósitos de Deus pelo qual Ele criou você. Nós vamos estudar um propósito por semana. Nesse estudo introdutório, eu quero trazer a você 2 coisas. Primeiro, eu quero apontar as consequências de não entender o propósito da vida. Segundo, apontar os ótimos benefícios de conhecer seus propósitos e viver uma vida com propósito, mas não qualquer propósito, o propósito que Deus tem para você. Quais são as consequências de não conhecer o seu propósito? Eu gostaria de incentivá-lo a estar com sua Bíblia, também com o seu guia de estudo da semana para essa reunião. Caso você já esteja hoje com sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Eclesiastes fica ali no Antigo Testamento, logo depois de Salmos e Provérbios. Para conhecer os efeitos negativos de não conhecer seu propósito, tudo o que temos a fazer é ler o primeiro capítulo de Eclesiastes. Salomão não entendeu o seu propósito na vida e vivia de forma miserável. Ele nos diz que se falharmos na descoberta do significado da vida, experimentaremos 3 consequências. A primeira consequência que vamos experimentar é que sem o conhecimento dos seus propósitos, a vida será cansativa. Sem propósito, a vida apenas o destruirá. Perderá a energia, o brilho, perderá a motivação. Salomão descreve esse tipo de existência com trajetória em círculos em Eclesiastes capítulo 1, do versículo 5 ao 8, ele diz: o sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, o vento sopra para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche.
ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O ponto que ele ressalta é: sem um propósito, parece que estamos perdendo tempo, correndo em círculos, fazendo a mesma coisa continuamente, sem nenhum progresso. A vida se transforma em uma terrível monotonia que nos faz gastar muita energia, mas na verdade não chegamos a nenhum lugar. No final do dia, deitamos na cama exaustos e questionando, muitas vezes vamos dormir fazendo a pergunta: qual o propósito para tudo isso? A segunda coisa que ele traz para nós é que sem o conhecimento dos seus propósitos, a vida será incompleta. Sem conhecer o propósito, você nunca ficará satisfeito, sempre estará lutando, descontente. Eclesiastes 1:8 e 9 diz: todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-la. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. E o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Já percebeu como a maioria das pessoas é agitada? Elas sempre estão em movimento, pensando na coisa seguinte. Se ainda não percebeu este fato, note o celular na mão de alguém. De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria inglesa Tecmar, as pessoas pegam em seus aparelhos celulares em média 221 vezes por dia para usarem. Outro estudo, desenvolvido por uma empresa chamada Dexcoach, ela mostra que o aparelho recebe em média 2.600 toques diários do seu proprietário. Percebe como as pessoas andam inquietas? Nunca ficaremos satisfeitos ou em paz até conhecermos o nosso propósito. Terceiro, sem o conhecimento dos seus propósitos, a vida será incontrolável. Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 15, diz: o que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Sobre qual assunto ele está falando? Ele se refere às situações fora do controle. Você já tentou endireitar alguma coisa permanentemente torta? Como um relacionamento que se recusa a endireitar-se? Já tentou resolver um problema que não podia nem imaginar a solução? Já tentou mudar uma pessoa ou circunstância que recusava mudar? Algumas coisas não parecem ser tratáveis. Como descobrir o seu propósito? Salomão conclui que, sem o conhecimento do propósito da vida, ela termina sem sentido, cansativa, incompleta, incontrolável. Então, o que fazer? Quando não se sabe o objetivo da vida, você tem duas opções. Invente o seu propósito. Você pode tentar inventar alguma coisa. As pessoas fazem isso o tempo todo. Tentam dar um significado à vida por meio de hobby, esporte, arte, carreira e tantas outras coisas. Essas atividades podem até ser divertidas, mas no interior das pessoas certamente deve haver mais do que isto para ser vivido. Algo está faltando. Portanto, descubra qual é o seu propósito, ou melhor, o propósito que Deus tem para você. E graças a Deus há essa segunda opção: descobrir o que Deus diz ser o propósito da vida. Ele é o Criador da vida, consequentemente deve saber seu significado. Se você quer conhecer o propósito da sua vida, deve começar com Deus, e não com você mesmo, ou com alguém que esteja ao seu redor, ou que pense como você. Você foi criado para o propósito divino. Efésios capítulo 1, no versículo 11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Muito bem, queridos, quais são os benefícios de conhecer o seu propósito? Há quase 2000 anos, um discípulo de Jesus chamado Paulo estava preso e falou a respeito deste assunto. Perceba o que Paulo nos diz em Filipenses 3, no versículo 12 ao versículo 14. Prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Conhecer o propósito da sua vida lhe dará foco. Não fique frustrado e nem distraído.
Filipenses 3,13 diz: prossigo para alcançá-lo. Paulo diz que o conhecimento do propósito da vida dará a ele foco. Por que isto é importante? É importante porque focar a vida nos seus propósitos gera um poder incrível. O propósito é como a luz. A luz difusa não tem nenhum poder, ao passo em que a luz focada armazena muito poder. Por exemplo, focar a luz solar através de um vidro que amplia pode colocar fogo em um pedaço de papel. Se focar a luz ainda mais, ela se transforma até em um laser, com capacidade até mesmo para cortar o aço. O segredo de uma luz efetiva é o foco. Infelizmente, sem conhecer seu propósito, talvez foque na coisa errada. A maioria dos homens vivem em total desespero. Da mesma maneira, talvez seja essa a descrição da população dos nossos dias. Creio que a maioria das pessoas tem uma vida agitada e sem objetivo. Conhecer o propósito da sua vida a simplificará. O final de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, continua a dizer: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Se você, querido, não conhece o seu propósito, terá dificuldade quando tiver que decidir onde será melhor investir o seu tempo, seu dinheiro, sua energia. Tentar viver sem conhecer o que Deus fez por você é como dirigir em meio a um nevoeiro, o que torna a decisão muito difícil. Já percebeu que é impossível fazer todas as coisas que as pessoas querem que você faça? Todos já têm um plano para a sua vida. A verdade é que você absolutamente não consegue fazer tudo. Entretanto, a boa notícia é: Deus não espera que você faça tudo. Ele já lhe deu tempo suficiente para realizar os propósitos para os quais Ele criou você. Consequentemente, quando começar a viver uma vida com propósito, você terá uma agenda sadia e seu estresse vai diminuir. Não lhe parece bom? Caso concorde com isso, não perca nenhum estudo desta série. Em Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. A mim isto soa muito bem. E para você, querido? Quero convidar você a conhecer o propósito da sua vida, porque isso vai aumentar a sua motivação. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 14, Paulo diz: prossigo para o alvo. Ele conhece o propósito da vida e aponta diretamente a isso. Um objetivo claro é a motivação que precisamos. Em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Isso quem disse foi o Senhor. Que maravilhas! Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você não imagina as coisas tremendas que Deus quer realizar na sua vida. Conhecer o seu propósito, o propósito da sua vida, lhe preparará para a eternidade. Ouça as palavras que Paulo nos diz: a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se não pegou mais nada desse nosso estudo, eu quero que entenda o seguinte: a vida terrena é um preparo para a vida eterna. A vida, como a conhecemos, não é tudo. A vida não é um ciclo fechado. Você tem um destino na eternidade. Foi feito para ser eterno. Um dia, seu coração vai parar de bater. Este será o fim do seu tempo na terra, mas não será o fim para você, porque você foi feito para viver eternamente. O que faz na terra determinará onde passará a eternidade. Digamos que eu tenha uma fita que se estenda do Iapoque ao Chuí, por toda a extensão do nosso Brasil. Se esta fita representasse quão longe está a eternidade, a primeira fração de 1 centímetro, ela representaria talvez aí os 70, 80, 90 anos que você passará aqui na Terra. Eu espero até que você chegue aos 100, 110 anos. Mas lembre-se, isso será canseira, será enfado. Você gastará, querido, muito mais tempo naquele lado da eternidade, no lado onde Deus está preparando um lugar para nós do que o tempo em que nós vivemos aqui. Muito bem, estamos chegando ao fim do nosso estudo. O que deveríamos fazer agora? Estamos prontos para viver uma vida que nos prepara para a próxima? A vida que temos hoje
é apenas um ensaio para toda a eternidade, para a vida verdadeira que nós vamos viver. É o aquecimento, a prova, a última volta do treino antes da verdadeira corrida começar. Em Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 11, a Bíblia diz: pois no coração do homem há um anseio pela eternidade. No Salmo 33, no versículo 11 diz: o propósito do Senhor, do coração, o propósito que há no seu coração, permanece em todas as gerações. Dizer que Deus tem planos em longo prazo para a sua vida é apenas uma meia verdade. Você tem um relacionamento com Deus? Um dia, Deus fará uma auditoria na sua vida. Você ficará diante dele e ele lhe perguntará: o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? E o que fez com a sua própria vida? Durante as próximas 5 semanas, nós ajudaremos você a se preparar para essa segunda pergunta. Entretanto, antes de terminarmos este estudo, eu gostaria de ter certeza que você sabe responder a primeira pergunta. Você tem um relacionamento com Cristo? Se não tem certeza disso, eu gostaria de ter o privilégio de conduzi-lo a uma oração estabelecendo essa questão. Baixemos nossas cabeças, eu vou orar e você pode me acompanhar silenciosamente. Pai, quero conhecer os teus propósitos, o propósito que tu tens para a minha vida. Eu não quero, Senhor, gastar o resto da minha vida nas coisas erradas e nem nas coisas terrenas. Hoje eu quero dar o primeiro passo quanto ao preparo para a eternidade, conhecendo o Senhor. Ó Deus, cuida de mim, abre, Senhor, a minha mente, tem misericórdia do meu coração, da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados e habita, Senhor, em meu coração. E agora eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, se esta foi a primeira vez que você fez uma oração desta maneira, eu gostaria de cumprimentá-lo. Você acabou de tornar-se parte da família de Deus. A primeira coisa que deveria fazer é compartilhar essa decisão com o seu pequeno grupo ou com alguém que já confessou Jesus Cristo como seu Salvador. Eu gostaria muito de dar um abraço em você, mas vai chegar esse momento para juntos estarmos em comunhão na presença do nosso Deus, em comunhão na igreja. Portanto, querido, que você possa, durante os próximos dias, desfrutar da leitura desse livro, que você possa, nos próximos dias, aprender o versículo que você tem, compartilhe com os seus irmãos, diariamente, ore ao Senhor e leia a sua palavra. Um grande beijo para você, um grande abraço em todos do seu pequeno grupo e até a próxima semana. Fica com Deus, querido.